Tenho 21 anos e ainda estou cursando a universidade. Nesse Conacate Sem Família, eu gostaria de conversar sobre a educação dos filhos, especialmente direcionado para quem tem filhas meninas. A minha grande manchete é: seus filhos precisam do feminismo? Como criar mulheres fortes e cristãs? E é possível que você, se for mãe, me pergunte: mas Elisa, com devido respeito, você parece um pouco novinha para ser mãe, qual é a sua autoridade para palestrar sobre a educação dos filhos? E de fato, isso é um pouco curioso. Eu não fui escolhida para conversar sobre esse assunto por ter autoridade de quem educa filhos. Eu me dirijo a você não como aquela que educou, mas como aquela que foi educada. Como foi crescer com a mídia do mundo e ainda assim permanecer na fé católica? E sobre isso eu gostaria de contar um episódio para esclarecer mais a mensagem que eu quero passar. Como eu estou cursando design gráfico na faculdade, um dos nossos trabalhos era desenvolver um símbolo que por si só representasse a sua família, como uma marca. Não família de modo geral, que família representa. A sua família mesmo, pais, irmãos, como são seus pais, como são seus irmãos, o que você acha que caracterizam eles, e essas coisas. Porque quando eu desenvolvi a minha marca, tinha um enorme P e X no meio dela, que é o símbolo da Igreja Católica, o P e o X. Por que eu usei o símbolo da igreja como quase símbolo da minha família toda? Mesmo que a minha família tenha uma religião, eles não são religião, certo? Mas a questão é que eu não consigo separar o que a família representa para mim, tudo que a minha família e cada um individualmente dentro dela é, sem a Igreja Católica. A Igreja Católica é família, é mãe, e nós somos irmãos dentro dela. A palavra-chave eu acho que é base. A base da minha família sempre foi a religião. A minha família foi edificada sobre a rocha e não sobre a areia. Agora, como isso aconteceu? Como isso é possível? Eu estou aqui para dar o testemunho de alguém que, passando pela adolescência, todas as fases da vida, nunca duvidou da autoridade da igreja ou dos seus ensinamentos. Isso pode parecer para muitas famílias quase um milagre. Como isso é possível? Qual é o segredo? Infelizmente, como no caso de tentar emagrecer, o grande truque nunca envolve ficar sentado e ver a magia acontecer. Não existe uma pílula que vai fazer você perder todos os gorduras. No fim, a gente sempre precisa levantar, mudar nossos hábitos, se exercitar constantemente, enfim, uma monotonia eterna de hábitos chatíssimos. Eu vou falar um pouco sobre a minha família. Nós somos em 5 filhos e nunca tivemos televisão. Crescemos lendo, arrumando jeitos de se divertir por nós mesmos e com uma estranha liberdade, a qual eu agradeço até hoje aos meus pais. Muitas regras tentando disciplinar todos os movimentos das crianças tem um efeito contrário nelas. E eu sei disso um pouco também porque eu trabalho de babá e eu também tenho parte na educação das crianças, eu tenho que dizer não, vou ter que dizer sim para elas e eu sei o quanto isso é difícil. A liberdade é necessária dentro da educação, principalmente o não com um porquê. É possível falar não quando a criança quer um doce, mas quando as suas meninas crescerem, um dia elas vão perguntar: mas por que não pode o sexo antes do casamento? Por quê? Qual que é o grande mal? E se os pais não puderem explicar, o mundo vai saber. Duas coisas são bem essenciais: o conhecimento e o exemplo. Os pais nunca nos pediram algo ou ensinaram algo que eles mesmos não fizessem. A família toda sempre ia na missa. Não adianta esperar dos filhos uma fé santa se os próprios pais preferem o programa de domingo do Faustão do que ir na missa. Não tem como os pais levarem uma fé católica só, só da boca para fora e querer que pôr o filho na comunhão, na crisma e esperar no fundo do coração que o filho acabe virando cristão. Minha mãe, uma enciclopédia ambulante, escrevia para um jornal católico e sempre teve infinita sabedoria. Nunca existiu uma única dúvida sobre os assuntos mais complexos que ela não soubesse me responder com autoridade. O mundo nunca teve autoridade em qualquer assunto. Minha mãe, graças à igreja, sim. Meu pai nunca hesitou em acolher as pessoas na nossa casa, comprar marmitas gigantes para a criançada da rua, conversar com todo mundo, arrastava a gente para a sala da criança para ajudar com todo e qualquer tipo de trabalho, nunca deixou de dar tudo dele para os outros. A gente cresceu vendo esse exemplo, vendo meu pai ajudando todo mundo.
A minha educação não foi composta de autoridade, doutores da igreja que sabem de tudo, fariseus, mas você não vê nunca as obras. Minha educação foi rica tanto do exemplo quanto do conhecimento. E eu sei que muitos poderiam me questionar, mas Elisa, tem muita gente que tem dificuldade de ler, tem muita gente que não teve a sua educação, a sua família, não tem meios de conseguir esses conhecimentos. Tem muita gente que tem uma fé simples e humilde. Elas não saberiam educar seus filhos? E é claro que sim. É claro que a fé simples e humilde é tão eficaz quanto um grande conhecimento, é tão correta e exemplar quanto. Porém, o mundo já não é mais cristão. A nossa realidade já não é de uma família de pastores que vão, pastores, pastorzinhos, que vão para a escola, a igreja somente naquela cidadezinha pequena, na montanha, e lá aprendem os valores da sociedade. Uma fé humilde e simples não é sempre suficiente para sustentar os seus filhos quando eles entram na escola e são bombardeados com 1 milhão de outras verdades e realidades diferentes. O mundo oferece todo tipo de ideologia. Se a criança se perguntar, mas por que o aborto é tão errado? E você confia na igreja, mas não sabe como explicar, ela pode não ter a sua mesma confiança. Ela pode não ter tanta confiança assim. Então, se você, enquanto pai, não souber explicar por quê, ela simplesmente vai procurar outra pessoa. O mundo tem muito para oferecer que saibam explicar por quê. Um exemplo disso, dessas outras tantas ideologias, é o feminismo. O feminismo é uma dessas tantas pregações que vão ser bombardeadas nas cabeças das suas crianças no momento em que elas colocarem o pé para fora de casa. Eu não quero entrar em detalhes do que é o feminismo exatamente, porque muitos acreditam que o feminismo seja toda uma sorte de coisas diferentes. Tem o feminismo de verdade, que as pessoas entendem por feminismo, mas para mim, pessoalmente, existe uma grande diferença de um feminismo em que as mulheres protestavam pelo direito de votar e pelo feminismo de hoje que protesta pelo direito de ser, com perdão da palavra, vadia. Eu fico, espera, quê? O feminismo, como quase toda nova moral de hoje, é uma simples inversão de valores, vendida como uma luta justa e boa. As mulheres se sentem injustiçadas quando um homem se relaciona com muitas mulheres, e isso não é visto como algo ruim, é até visto como um sinal de masculinidade, de competência, isso mesmo, garanhão. Quando no caso delas, uma mulher que se relaciona com muitos homens é vadia. Aí é errado, aí é vergonhoso. De fato, há uma injustiça gravíssima nisso. Mas ao invés de lutar para que os homens também sejam considerados imorais quando fazem assim, ao invés de mostrar como nenhum homem é melhor por fazer como faz, elas lutam pelo direito de serem vadias, sem ninguém incomodá-las. Elas lutam pelo mesmo direito, nós também queremos pegar muitos homens sem sermos considerados vadios. Aí a moral já não existe. Certo e errado, agora você pode colocar onde você preferir. O feminismo não exalta aquilo que é feminino, exalta aquilo que é masculino. O homem tem autoridade na família, autoridade para as mulheres também. O homem trabalha, a mulher fica em casa, a mulher tem que trabalhar também. Quem fica em casa? O trabalho da casa é um trabalho e é tão importante quanto. A mulher feminista não se vangloria do milagre de conceber uma vida, uma coisa que o homem jamais vai poder fazer. Ela luta pelo direito de abortar os próprios filhos e de não ser responsável por eles, como muitos homens o são. Muitos homens, quando a namorada fica grávida, fogem, porque eles têm como. A mulher não pode fugir disso, mas hoje elas querem ter o mesmo direito de fugir da autoridade de criar os filhos. A mulher feminista luta por um meio milhão de coisas, como o fato de que as crianças são ensinadas a brincar de casinha, mas nunca para pensar qual é o mal de uma menina brincar de casinha e ser ensinada a cuidar da casa. O feminismo acaba pregando uma imagem que mostra todas as mulheres finalmente no topo de tudo, mas isso não acarreta para as mulheres respeito e igualdade. Um poderoso pode ser derrubado por outro poderoso. A mulher quer ter todos os direitos do homem, mas quando o homem a trata rudemente como ele trataria outros homens, ela se sente ofendida. É uma inversão confusa de valores. O mundo não sabe o que está pregando. A igreja sempre ensinou que homem e mulher têm igual valor, mas funções diferentes. E isso
não é injusto. Isso é o que as suas filhas hoje vão receber goela abaixo. Isso e coisas bem piores. Eu sei, eu estou na faculdade, eu recebo isso todos os dias. Mas eu conheço a história da igreja, por exemplo. Quando o mundo ataca com mentiras, eu conheço a moral que eu vivo e sei o que ela é sagrada e importante. Quando o mundo apresenta essa verdade, eu entendo essa verdade como ela é distorcida, porque eu conheço a minha própria moral. A religião não é simplesmente só uma questão de fé e boa vontade. Porque essas são duas coisas que são muito dificilmente cultivadas. O ser humano é instável. A fé também é matemática, ciência. 2 mais 2 é igual a 4. Religião não é um delírio ou ópio do povo. É ciência também. É verdade também. A minha religião, a nossa religião católica, é certa e exata. Todos os não pode, tem uma razão de ser. Quando a gente compreende, é assim que a gente resiste ao mundo. Com a confiança e a verdade como um escudo. Porque o mundo vai vir contra e vai dizer, isso aí tá errado, isso aí não é bem assim, mas veja isso aqui, veja aquilo ali, aquilo ali, aquilo ali, e os seus filhos vão ficar muito confusos. A minha conclusão é por isso que o meu conselho para todas as famílias, aliás, para todo mundo, é uma coisa muito chata. É ler muito, ir atrás de tudo, conversar, perguntar para os padres, ler as cartas dos bispos, ler a Bíblia, rezar o tempo todo, ler vida de santo, estudar o catecismo, ir atrás de todos os porquês. E não confiar só no seu bom instinto. Para ser católico, você tem que saber o que ser católico representa. Não existe católico, mas sou católico, mas não concordo muito com o que a igreja fez na Inquisição. O que foi que a igreja fez na Inquisição? Quantas pessoas de fato morreram? Por que elas morreram? Como era o mundo bárbaro antes da igreja? É preciso saber dessas coisas. É preciso ter confiança em quem você segue. A igreja tem autoridade para nos dizer o que é certo e o que é errado, mas a gente confia nessa autoridade? A igreja católica é um tesouro sem fim de ensinamentos que ninguém explora. Eu sei que isso vai soar muito incômodo para muita gente. Se quer os seus filhos cristãos, você precisa ser um cristão o mais perfeito em exemplo e autoridade possível. Mas, sinceramente, eu não me importo de incomodar. Cristianismo não é água com açúcar. Cristianismo não é um spa para curar os seus problemas e as suas doenças. Jesus disse, toma a tua cruz e segue-me. Ele não disse, vamos embora e vai ter só alegria. Toma a tua cruz, que é difícil, que é sofrimento, e que envolve mudar você. Não tem fórmula mágica para fazer os seus filhos se tornarem cristãos se você não tiver o conhecimento e o exemplo. E isso não é fácil. Tem que mudar todos os nossos hábitos. Nunca foi fácil para os meus pais e não vai ser fácil para vocês. Mas eu asseguro que a minha felicidade e gratidão pelos meus pais é infinita. E agora eu estou aqui, dando esse testemunho. Deus abençoe todos vocês.